Há 38 anos surgiu um impresso que se propunha revolucionar o jornalismo juiz-forano. Com manchetes inovadoras que mudaram a história da cidade, o Tribuna de Minas se consagrou nas bancas e no conceito dos leitores. Eu trabalhei na Tribuna de Minas por 22 anos. Comecei em 1981 com a inauguração do jornal e saí em 2003, quando fundaram o Jornal Panorama. Eu queria sair para viver uma experiência parecida com a criação da Tribuna de Minas, porque foi excepcional. Eu trabalhei na Tribuna de Minas, fui um dos fundadores. Desde 1º de julho, o jornal saiu em setembro. 2 meses de preparação e o jornal saiu em 1º de setembro, na edição dele. Eu fui um dos fundadores. Trabalhei, somando tudo, cerca de 10 anos, vamos colocar 10 anos, porque eu trabalhei por três temporadas diferentes. Eu entrei em 1981, quando o jornal começou. Eu saí, depois eu voltei, aí eu saí novamente, devido a problemas por causa de greve, problemas sindicais e tal. Eu fui demitido, mas eu retornei depois. No início de 1991, 92, eu retornei e trabalhei até 95, quando eu saí. Trabalhei lá 11 anos, 11, 12 anos. Desde quando era lá em cima, perto da academia, Colégio Academia, e depois aqui embaixo também. Eu saí de lá acho que em 1999. Olha, eu fui dos primeiros, né? Um dos primeiros a ser contratado. Eu fiquei sabendo que o jornal ia começar e que o Ivanir Asbeck, que era um dos editores, ia fazer uma seleção, e o Heloísio, que era o outro editor, eu peguei tudo que eu fazia, eu produzia shows. Eu juntei tudo que eu tinha produzido, os cadernos, os jornais, a revista Delira que nós fizemos aqui na universidade, o folheto Poesia que nós temos aqui na universidade. Juntei tudo, levei para o Ivanir, mostrei, ele falou, você que fez tudo? Eu falei, é. Ele falou, está contratado. Fiquei lá de 81 até quando eu fui para a prefeitura na gestão do Tarcísio, para ser assessor de imprensa da Funalfa. Fui o primeiro funcionário da Tribuna de Minas, dia 6 de julho de 81. Está lá na carteira, sou o primeiro funcionário. Antes do Heloísio, que foi o editor-geral, antes do Renato Henrique Dias, que era o subeditor, antes de todo mundo, o primeiro fui eu. O jornal queria se destacar fazendo a diferença. Por isso, sua equipe foi formada por jornalistas novos e experientes, cada um com características específicas, para atuarem nas suas áreas de maior interesse. Eu não tenho um número preciso, mas acredito que pelo menos 20 anos foram de tribuna. Bem, a Tribuna de Minas começou em 1981, no dia 1º de setembro eu já estava lá. E fui para a Tribuna, também convidado para ser editor de política. Depois passei para editor de economia, depois secretário de redação e desde 95 eu sou editor-geral da Tribuna. Eu sempre gostei muito de futebol, literatura, cinema, arte em geral, né? E política nacional, internacional, tanto que eu comecei basicamente, além do arquivo, efetivamente eu comecei na política nacional e internacional. E depois, quando o Ronaldo ficou só como editor nacional, eu fiquei como editor internacional. Mas eu sempre escrevia matérias para o segundo caderno. Eu cheguei a trabalhar no segundo caderno também, trabalhei na economia, e trabalhei um pouco em cidade, mas as matérias, geralmente, eu chegava para a Kátia Dias, que era a editora do segundo caderno, e fazia proposta, olha Kátia, tem uma matéria legal aí, vamos fazer e tal, e ela sempre abria espaço. Então eu pude escrever matérias que eu gosto muito no segundo caderno. Uma delas sobre o livro 1984 do George Orwell, e uma outra, o primeiro aniversário de morte do John Lennon, que foram matérias assim de página inteira.
tinha espaço. Eu era uma pessoa muito ligada à cultura, fazia muitas pautas de cultura e como o Heloísio e eu éramos pessoas assim que tínhamos muita afinidade, conversávamos muito. Ele falava dos sonhos dele, ele queria fazer um suplemento diário de cultura e aí nós começamos o Caderno 2, que eu considero assim um marco divisor na história da cultura de Juiz de Fora em termos de jornalismo, porque até então não havia essa cobertura diária, sistemática de arte, de cultura, com colunas específicas, sempre voltados para essa área. E foi exatamente a cultura um dos pontos principais que incentivaram a criação da Tribuna pelo Grupo Solar, que inicialmente era uma empresa de construção civil, mas que se importava com o legado que deixaria para a cidade. Também era necessário superar o modelo dos antigos jornais. Um jornal superado, antigo, fora da realidade. E nós temos um jornal moderno, com ideias modernas. Então, nós tínhamos certa pobreza em divulgação de assuntos culturais. Eu acho que a cultura é fundamental porque é a essência do ser humano. É uma construção do homem, que é um objeto cultural. Então tem que ser conservado, tem que ser preservado. Isso é importantíssimo. Então, eu precisava do jornal que divulgasse um pouco da cultura, que desse espaço aos movimentos culturais. Não, eu não participei da ideia de criação da Tribuna, não. Mas eu sei que, basicamente, o Juracy Neves teve a ideia de criar a Tribuna por dois motivos. Primeiro, que era muito caro para ele, como proprietário do Grupo Solar de Construção Civil, ficar comprando páginas e mais páginas para botar anúncio no Diário Mercantil e Diário da Tarde, que eram os diários associados que tinham em Juiz de Fora. Então, e em segundo lugar, um filme que eu acho que ele cita até hoje, ele está com 88 anos, acho que é um filme que chama Primeira Página, com Jacques Lemmon. Então, ele era apaixonado pelo filme. É a história de um repórter que segura a impressão de um jornal para sair uma notícia que seria um furo na primeira página. Essas coisas é que eu suponho tenham motivado o Juracy a criar um jornal. Primeiro, ele tem um jornal para divulgar o Grupo Solar de Construção Civil e venda de apartamentos, que construía e vendia, né? E, em segundo lugar, a paixão que ele tinha por imprensa, impressa, por jornal. A vida é curta, você tem que deixar algum legado. E aí, esse legado é através do seu trabalho, passar para os seus filhos, passar para todo mundo o que você fez. Porque passar pela vida e não deixar nada, não viveu. A ideia foi comprada por todos que começaram a trabalhar no jornal. Foi com muita dedicação que o primeiro impresso da Tribuna chegou às bancas no dia 1º de setembro de 1981. Fiz parte da equipe que construiu o jornal, né, que participou do projeto de construção do jornal e que viu com muita emoção, naquele ano de 1982, a primeira impressão do jornal ao vivo, na redação, na gráfica que imprimia. A gente ficou até de madrugada esperando aquele momento e, como um jornalista, ver um jornal nascer é uma coisa como se fosse o nascimento de um filho. Mas o mais fascinante de tudo isso é ver nascer o jornal. Então nós temos 2 meses gestando o jornal, gerando o jornal, e discussões, como é que mudava, seria a primeira página, seria o tratamento das informações, da notícia e tudo mais. E, paralelamente a isso, que era muito bonito, é porque tinha um monte de gente da universidade, um monte de estagiários. Eu não sei o número exato, mas no mínimo 60 jornalistas e estagiários nós tínhamos lá. Eu me lembro da primeira edição, 1º de setembro de 1981, né? Todos nós muito excitados com a ideia de ver o jornal do dia seguinte, todo mundo impressionado com o que estava fazendo.
É disso que eu me lembro, sabe? Dessa emoção de estar começando uma história nova. Eu sempre pus amor naquilo que faço. Essa vontade de fazer é imbuída pelo amor. O amor é a coisa mais importante na vida do ser humano. A ideia era inovar, e para isso quem participava da redação almejava uma revolução no modo de fazer jornalismo. Veio com um slogan que todo mundo ainda tem isso na cabeça, um jornal novo nas ideias e nos objetivos, e de fato era, tá? Veio com muito gás, com gente muito apaixonada pelo que estava fazendo. Nós varávamos à noite para verificar o que ia acontecer no dia seguinte, sabe, as páginas, tudo. Era um jornal movido à paixão. A gente estava muito esperançoso de fazer assim, uma revolução geral no jornalismo. Então era um sonho muito grande que a gente tinha de fazer um jornal diferente daquele ranço do Diário Mercantil e do Diário da Tarde, que eram jornais assim, quase centenários. Eles tinham assim, 70 anos, os dois com 70 anos de idade, e cheio de vícios. Foi uma revolução, porque a Tribuna pegou vários jornalistas novos que ainda não eram expoentes no Diário da Tarde e no Diário Mercantil. A gente tem que entender o seguinte: o Diário da Tarde e o Diário Mercantil, Diário Associados, era uma redação ali em frente ao antigo Cine Excelsior, e a gente entrava na redação, eram senhores de terno, gravata, e do lado tinha uma garotada nova, Cátia Dias, vários novos, que eram repórteres. Eles eram ótimos, mas quem tinha o poder no jornal eram os velhinhos. A Tribuna quebrou com isso. A Tribuna veio em 81, contratou todos os repórteres melhores, principalmente as repórteres do Diário da Tarde e do Diário Mercantil, e botou para serem editores. A sociedade, ao cidadão, a opção de escolher qual veículo que ele julga que está melhor com as suas convicções. Mais do que isso, a oportunidade de ver um mesmo fato, ele vê qual a cobertura que está sendo dada por um veículo e qual que está sendo dada pelo outro veículo, para ele ver, tipo assim, exemplificando, se ele é um jornal governista ou se ele é um jornal que faz oposição, mas não uma oposição por mera oposição, mas assim, que está em defesa, em prol da comunidade. A história de grande sucesso da Tribuna de Minas foi escrita com pautas que marcaram a vida de muitos e a cidade de Juiz de Fora, tornando-se inesquecível na nossa memória. A manchete do jornal da primeira edição foi um furo que a minha editoria deu, que foi o cancelamento da construção do estádio municipal, que ia ser no bairro Borboleta, para a vinda de uma possível fábrica da Monarch. Nem veio o estádio, nem veio a Monarch. Mas na época a manchete foi o anúncio de mais um sonho do estádio que estava sendo destruído, com a promessa de algo que também não veio, como muita coisa em Juiz de Fora acontece. Mas também de grandes eventos, inauguração do estádio municipal, com o Zico se despedindo do futebol aqui em Juiz de Fora. Que é coisa mais interessante do que isso, também tem seus grandes momentos, né? Então, quando você conta a história de uma cidade através das lentes e também dos textos dos repórteres, você está vivendo sempre grandes momentos. Na verdade, a grande reportagem é sempre aquela que você ainda vai fazer, porque os fatos continuam acontecendo. Aliás, eu tenho um lema: as pessoas fazem os fatos e os fatos continuam contando a história do mundo. E é o jornal, no caso que nós estamos falando, a Tribuna de Minas, quem conta esses episódios aqui de Juiz de Fora. Cobertura especial, por exemplo, da Copa de 1982, o Márcio Guerra me puxou para a editoria dele e eu acompanhei a Copa de 1982 todinha junto com a equipe de esportes do Márcio, fazendo a cobertura daquela Copa. E, por fim, né, o melhor de tudo é a cobertura de política, tanto da Prefeitura quanto da Câmara.
Não era uma assessoria de imprensa, era uma sala. Uma sala lá com 2 máquinas de escrever que eles disponibilizavam para a gente e para o pessoal do Correio da Mata. Quem trabalhava comigo na época era a Isaura Rocha e a Gilceia Pellisson. A gente passava a tarde inteira lá na Câmara e na Prefeitura e só retornava no final do dia para a redação para poder redigir. E durante de 91 a 95, mais ou menos, 94, o período de cobertura política foi muito bom, eu considero muito bom, porque eu pude escrever, eu tinha liberdade para escrever, e às vezes eu fazia as pautas, eu mesmo produzia as pautas e escrevia, tinha liberdade. Então, isso era fundamental para o meu desenvolvimento, mesmo desagradando principalmente alguns vereadores. Eu me lembro assim de uma que me marcou muito, que não foi um negócio que eu fiz, não. Foi um negócio que toda a equipe fez. Dia 21 de abril de 1985 era um feriado e, portanto, a tribuna não trabalhava. Aí o Tancredo morreu. Morreu às 8 horas da noite. Não tinha jornal no dia seguinte. A tribuna não funcionava. Mas aí eu telefonei para o Heloísio morava lá no São Pedro, eu telefonei para ele. Você viu na televisão? O quê? Eu não vejo televisão, não. É que o Tancredo morreu. Ih, morreu? Pô, que azar que nós demos. Logo no feriado. Eu disse, pois é, a gente podia fazer uma edição extra e lançar amanhã. Sim, eu tenho o telefone de todo mundo aqui, eu vou ver quem que eu consigo trazer. Ele telefonou, ele não conseguiu 4, 5 para ajudar a fazer, conseguiu todos. Todos foram para o jornal num feriado, 10 horas da noite, para fechar uma edição especial em homenagem ao Tancredo que tinha morrido. Então foi um negócio assim que me marcou muito. Eu me lembro da minha primeira matéria, que foi uma matéria sobre Caderno 2. Foi uma matéria assim, bem interessante sobre a inauguração da 267 do trecho entre Juiz de Fora e Caxambu. Foi uma das primeiras matérias. O primeiro amor a gente não esquece, né? Essa foi uma matéria. Mas eu vivi grandes mudanças. A matéria, a gente cobriu todas as diretas, a campanha das diretas já. O jornal fez esse trabalho todo, indo para as manifestações. Mas vivemos também outras mudanças. A chegada do mundo digital, quando chegou o primeiro computador na redação. Eu sou da geração que era a máquina de escrever. Mas também não tinha bug, não tinha código de energia, porque a gente continuava trabalhando. O crescimento do jornal veio junto com o pessoal. As experiências agregam e muito na trajetória dos que passaram pela tribuna. Foi uma marca na minha trajetória, no meu currículo, na minha história, que eu acho que é uma coisa que poucos profissionais de comunicação têm, né, no seu currículo, ter participado da criação de um jornal. A gente sabia qual que era o papel do jornal naquele tempo, do jornalismo impresso. Nós éramos quase que os gestores da informação na cidade. Se a tribuna não divulgasse, as pessoas não saberiam. Foi muito importante, sim. A gente aplicou muita coisa que aprendeu. Porém, ainda a prática é que vai te ensinar. Vai para uma redação de jornal. Vai viver o dia a dia da notícia, porque é um negócio muito bom. Aí sim você vai aprender a se virar. Com o passar do tempo, muitas mudanças ocorreram no jornal, como o local de trabalho e a evolução dos meios de comunicação. Mas algo que permaneceu foi a qualidade da tribuna. O jornalismo não vai acabar, vai transformar. O jornalismo futuro será tudo digital. É o futuro do jornalismo. Você lê o jornal em casa, uma tribuna já está online. Você já lê a tribuna em casa. Eu acho que é o trabalho da equipe que está lá. É gente dedicada, sabe, jornalista mesmo. E os investimentos que a própria direção da empresa faz. Ela não parou no tempo, ela vai avançando, ela acompanha o que há de melhor agora
em matéria de comunicação. Então, eu acho que é isso, mas principalmente ao trabalho dos profissionais que estão lá. As coisas acontecem sistematicamente, as pessoas estão publicando. Agora, o que elas publicam é informação, não necessariamente notícia, porque não faz o contraditório, não faz a apuração. E aí entra o grande papel do jornal, que é fazer todo esse processo de acordo com o que deve ser feito para ser o grande curador da informação. É o veículo de comunicação que sobrevive, né, no impresso, que tem expandido junto com as novas tecnologias, que mantém uma responsabilidade muito grande com a cidade. Por isso mesmo, a nós que participamos de uma geração que criou, que deu continuidade ao projeto, é o sinal de que aquela semente que foi plantada continua dando fruto. É o jornal impresso da cidade e com isso ele carrega o ônus da responsabilidade de ser completamente independente nas suas ações, nas suas opiniões e na sua informação, entendeu? Porque realmente ele hoje representa a cidade. O repórter estava fazendo uma mesa aqui, o outro lá do outro lado, ele gritava: qual o telefone do fulano? Hoje você pela intranet, manda o telefone para mim. Mudou e muito e para melhor. Os bons momentos ficam guardados, principalmente as lembranças dos ex-amigos de trabalho que já se foram. Eu fui muito bem, assim, estou dizendo, mentalmente, na tribuna, até o dia que o Heloísio morreu. O Heloísio era o idealizador da tribuna, a pedido do Juracina. O Juraci pediu a ele para idealizar um jornal. E pediu ao Ivanir Asbeck para programar o jornal visualmente. E o Heloísio morreu às 11 horas da noite, num sábado, em cima de um computador. Esse início, esse sonho, e trabalhar com o Heloísio Furtado era o que todo jornalista gostaria de ter feito, porque ele era muito mais do que o editor-geral. Ele era o sonhador, a pessoa que dava forma a tudo que você idealizava, tudo que você pensava. Além de construir o nome do jornal, que ainda circula em Juiz de Fora, também foram construídas amizades que deixaram saudades. É muita saudade mesmo. Ah, saudade dos cafezinhos. E dos amigos, a gente sempre brincava muito, a gente sempre era muito solidário. E as saídas que a gente dava, né? À noite. Aqueles que permaneceram como amigos até hoje, eu sempre mantenho contato. Por exemplo, o Ronaldo Dutra Pereira, Renato Henrique Dias, Cátia Dias, o Leopoldo Siqueira, que está em Belo Horizonte, na TV Alterosa. E volta e meia, quando eu esbarro com um ou outro na rua, né? É sempre assim. Eu acho que o mais importante foi a questão das amizades, do que eu peguei lá. Isso para mim foi fundamental, saber que pessoas talentosas, entendeu? Conviviam comigo lá e tudo mais, estavam com a gente lá. E que as pessoas, mesmo depois de sair do jornal, ir por outros, viajarem, mudarem de cidade, ou continuam estando aqui, também continuam fazendo parte da minha vida. Era a melhor coisa desse mundo sair para trabalhar na Tribuna de Minas. Aquele período inicial foi o período que trouxe grandes amizades, grandes descobertas, uma lapidação assim como profissional, como pessoa. Foi um tempo assim de ouro para todos os que participaram. São amizades que perduraram vida fora, sabe? Eu ainda converso com o Jorge Sanglar, muito com Renato Henrique Dias, com o Ronaldo Dutra Pereira. Eu passei mais da metade da minha vida aqui nessa redação. Espero passar por um bom tempo ainda, mesmo porque eu acho que o jornal tem um papel fundamental de registrar a história e também de garantir que a informação saia de qualidade.